O hospital de luxo se transforma em uma cena de crime, quando a amante de um poderoso CEO se disfarça secretamente de enfermeira e corta o oxigênio de sua esposa grávida durante o parto. O marido assiste em silêncio, acreditando que seu dinheiro pode apagar o que ele fez. Mas ele mal sabe que a mulher que tentou destruir é a filha de um bilionário que é dono do mesmo hospital que ele tentou controlar. O que se segue é uma guerra de verdade e vingança, onde o poder nada significa diante da justiça. E acredite, quando o pai dela cruzar aquelas portas, cada segredo, cada mentira e cada gota de crueldade serão expostos. Fique comigo até o final, porque você não vai acreditar em como esta história termina. O som dos monitores preenchia o ar, constante no início, depois agitado. As luzes fluorescentes piscavam no teto, projetando um brilho frio na sala de parto. As enfermeiras se moviam em ritmo, preparando instrumentos, checando o oxigênio, ajeitando os lençóis. Deveria ter sido um momento de vida, esperança e antecipação. Mas algo parecia errado. A mulher na cama, Helena Carter, respirava rápido. O suor cobria sua testa, seus olhos estavam arregalados de medo e exaustão. Cada contração era como fogo rasgando seu corpo. Ela sussurrou fracamente: "Por favor, onde está meu marido?" A enfermeira ao lado dela não respondeu. Era alta, magra, com o cabelo castanho brilhante preso em um coque perfeito. Sua maquiagem permanecia intacta apesar do caos. Um crachá pendia de seu jaleco, mas ninguém notou que o nome impresso não era o dela. Aquela mulher era Ava Monroe, não uma enfermeira, nem parte da equipe médica, mas a amante do CEO, que havia entrado no hospital usando poder e mentiras. Ava se inclinou perto, seu hálito frio roçando a orelha de Helena. "Seu marido não vai demorar", disse suavemente, com uma doçura fingida. "Ele está lá fora, esperando que isso termine." Helena sorriu fracamente, acreditando que era uma demonstração de conforto, mas os lábios de Ava se curvaram em um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Ela pegou a máscara de oxigênio, ajustou-a com precisão e, sem hesitar, desconectou o tubo do tanque. O som do gás cessou. O silêncio foi instantâneo e aterrorizante. No início, ninguém notou. Uma enfermeira verificava a frequência cardíaca do bebê. Outra escrevia anotações. O médico procurava luvas no balcão. Mas a respiração de Helena mudou. Seu peito subiu bruscamente. Seus olhos piscaram. O monitor começou a apitar mais rápido, o bip se tornando errático. Helena ofegou, agarrando a máscara. Não consigo respirar." A enfermeira do monitor se virou. "O que está acontecendo? O oxigênio dela." Ava se moveu rápido, fingindo ajudar, cobrindo o tubo com a mão. "É só uma contração", disse com calma. "Ela está entrando em pânico. Acontece." Sua voz era baixa, segura, perfeitamente calculada. Ela havia ensaiado. O médico levantou a cabeça. "Deem mais oxigênio a ela." Ava virou levemente a cabeça. Seus olhos brilharam. Inclinou-se novamente, sua voz quase um sussurro só para Helena. "Você acha que merece trazer o filho dele ao mundo? Você arruinou a vida dele. Você não merece um final feliz." A visão de Helena ficou turva. Suas mãos tremeram enquanto tentava alcançar o tubo, mas Ava o manteve longe. O monitor do bebê apitava mais rápido, misturando-se ao pânico crescente na sala. "A frequência cardíaca dela está caindo", gritou o médico. "Chequem a linha de oxigênio. MP." Uma jovem enfermeira pegou o tanque e paralisou. A linha não estava conectada. Seu rosto ficou pálido. "Doutor, alguém cortou o oxigênio." A sala explodiu em caos. 2 enfermeiras correram para reconectar o tubo. Outra pressionou o botão de emergência.
Os alarmes preencheram o silêncio, mas, em meio ao barulho, Ava deu um passo para trás, com o rosto impassível. Ajeitou o cabelo e cruzou os braços, como se fosse apenas uma espectadora. Helena tossiu com força quando o ar fresco voltou aos seus pulmões. Seu corpo tremia de dor e choque, lágrimas rolavam pelo seu rosto. "Meu bebê!" gritou com a voz rouca. "Por favor, ajudem meu bebê!" O médico deu ordens rápidas. As enfermeiras a estabilizaram, ajustando monitores, verificando seu pulso. No canto, Ava observava. Seus lábios se apertaram ao ver a vida retornar ao rosto de Helena. Um brilho de raiva cruzou seus olhos. A porta se abriu. Um homem entrou, Daniel Carter, o marido de Helena, o CEO. Ainda usava seu paletó, a gravata frouxa. Parecia irritado, não preocupado. "O que está acontecendo aqui?" exigiu. O médico se virou, furioso. "Cortaram o oxigênio de sua esposa. Ela poderia ter morrido. Quem permitiu que essa mulher entrasse?" Daniel olhou para Ava. Por um instante, algo passou entre eles, silencioso. Depois, falou com frieza. "Deve ter sido um erro. Ela está aqui para apoiar minha esposa." A mandíbula do médico se apertou. "Ela não pertence ao quadro de funcionários." Helena tentou falar, a voz quebrada. "Daniel, ela fez isso." Ava a interrompeu rapidamente. "Ela está delirando. É o efeito da medicação." Daniel nem olhou para a esposa. Aproximou-se de Ava e sussurrou algo. Ela sorriu, inclinando a cabeça em cumplicidade. A enfermeira ao lado do monitor notou o detalhe. No canto do teto, a câmera tinha uma pequena luz vermelha piscando. Havia gravado tudo. O corpo de Helena se contraiu novamente. A dor voltou, mais forte, mas sua mente já não estava nas contrações. Ela viu a verdade nos olhos do marido, em seu silêncio, em sua aliança com a mulher que quase a matou. Seu coração se partiu, não apenas pela traição, mas pela certeza. O bip voltou a ser constante, mas a sala parecia mais fria. A enfermeira sussurrou. "Ela está se estabilizando." O médico suspirou de alívio, mas ninguém falou. A tensão era densa. Ava ajeitou o jaleco, preparando-se para sair. Daniel a seguiu com o olhar, os lábios apertados. Helena permaneceu imóvel, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. No reflexo do monitor, viu a luz vermelha piscando. A câmera não havia perdido um único segundo e, pela primeira vez desde que tudo começou, algo dentro dela parou de tremer. Sussurrou suavemente para si mesma. Que grave tudo. A cena parou. O som de sua respiração se misturou ao leve silvo do oxigênio restaurado. Uma voz off diria depois, lenta e firme. 27 minutos antes, ela ainda acreditava que o amor poderia salvá-la. O caos não terminou quando o oxigênio voltou. Apenas mudou de forma. Os alarmes se desvaneceram, substituídos por sussurros, olhares e um silêncio tão agudo que podia cortar os ossos. A sala de parto, antes cheia de propósito, agora parecia um tribunal. Todos sabiam que algo terrível havia ocorrido, mas ninguém se atrevia a dizer em voz alta. As mãos do médico ainda tremiam. Ele ajustou os monitores, fingindo se concentrar nos números. Uma das enfermeiras secou a testa e olhou para a porta, como se esperasse a chegada da segurança. A jovem enfermeira que havia descoberto a linha de oxigênio desconectada permaneceu imóvel, com os olhos arregalados de incredulidade. Helena estava quieta, respirando com dificuldade. Cada inspiração raspava sua garganta como lixa. Sentia dor no peito, não pelas contrações, mas pela traição. Seu olhar percorreu a sala procurando o marido. Daniel estava ao lado da pia, com o telefone na mão, digitando uma mensagem. Não olhou para ela. A enfermeira finalmente falou. "Senhor,
Precisamos relatar isso. Alguém manipulou. Daniel levantou a mão. Não será necessário. Sua voz era tranquila, quase casual. A situação está sob controle. A enfermeira hesitou, franzindo a testa. Com todo o respeito, senhor, isso é grave. O oxigênio... Ele se virou lentamente para ela. O peso de seu olhar a silenciou. Sua expressão carregava aquela autoridade que fazia as pessoas recuarem. Você está exagerando. O tubo provavelmente se soltou. Acontece o tempo todo. O silêncio retornou. Apenas o ritmo fraco do monitor cardíaco quebrava a quietude. Pip, pip, pip. O médico trocou um olhar com as enfermeiras, mas não disse nada. Era mais fácil assim. Ele já havia visto homens poderosos antes, homens cujos nomes apareciam nas placas de doações dos corredores do hospital. Homens capazes de destruir carreiras com um único telefonema. Daniel guardou o telefone no bolso e se aproximou da cama. Seus sapatos ecoaram suavemente no chão. Olhou para Helena sem emoção, como se ela fosse uma funcionária que o havia decepcionado. Você deveria se concentrar em respirar, disse com frieza. Você está fazendo um show. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Um show? Eu quase morri, Daniel. Nosso bebê... Ele a interrompeu. Nada aconteceu. Pare de exagerar. Ela o encarou, vendo-o de verdade pela primeira vez. O homem que um dia lhe prometeu amor e segurança, agora parecia um estranho, com um rosto conhecido. Estendeu a mão para tocar seu braço, mas ele se afastou, como se o contato dela lhe causasse repulsa. Atrás dele, Ava se apoiava na parede com calma. Seu disfarce de enfermeira havia desaparecido. Tinha tirado o jaleco, revelando um vestido preto justo por baixo. A expressão em seu rosto era altiva, segura, quase triunfante. Cruzou o olhar com Helena e inclinou a cabeça levemente, um aviso silencioso. Não diga nada. O médico pigarreou. Precisamos continuar o parto. Senhora Carter, seus sinais vitais estão estáveis. Precisamos manter seu nível de estresse baixo. Helena assentiu fracamente. Embora sua mente estivesse longe da calma, a dor das contrações voltou e ela se agarrou às grades da cama, contendo um grito. A enfermeira que havia sido silenciada antes deu um passo à frente, sua voz tremendo. Doutor, chamamos a segurança do hospital? O tom de Daniel se tornou cortante. Ninguém vai chamar ninguém. Todos vocês manterão a boca fechada sobre isso. Olhou ao redor da sala, com voz firme, mas gélida. Entendido? Não quero boatos, não quero drama. Este hospital funciona com doações, incluindo as minhas. Ava sorriu levemente. O poder em suas palavras a alimentava. O médico forçou um sorriso profissional, aquele de quem esconde o medo. Claro, Sr. Carter, manteremos a calma. As enfermeiras assentiram, algumas com resignação, outras por instinto de sobrevivência. Uma delas murmurou baixinho. Deus a ajude. Helena ouviu esse sussurro. Deu-lhe uma estranha sensação de conforto, um lembrete de que nem todos na sala eram cruéis. Fechou os olhos e tentou respirar através da dor, mas sua mente não parava de voltar ao momento anterior. O tubo, a mão fria, o sussurro. Você não merece um final feliz. Cada palavra ecoava dentro de sua cabeça. Ava pegou uma pasta no balcão e fingiu ler, embora seus olhos estivessem constantemente sobre Helena. Queria vê-la quebrar. Queria lágrimas, pânico, fraqueza. Mas, em vez disso, Helena permaneceu em silêncio. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dela havia mudado. O telefone de Daniel vibrou. Ele se afastou para atender. Sim, que o comunicado de imprensa seja breve. A reunião do conselho é às 2, disse em voz baixa. E enviem flores para casa, rosas brancas.
Ele encerrou a chamada e guardou o telefone. Você vai ficar bem, disse sem emoção. Apenas obedeça ao médico. Ava se aproximou, seus saltos ecoando no chão. Ela vai ficar bem, repetiu com escárnio. Vamos garantir isso. O médico olhou para os dois, confuso com a frieza em suas vozes, mas permaneceu em silêncio. Tinha aprendido há muito tempo que o silêncio era mais seguro. Um pequeno som chamou a atenção de todos. A enfermeira mais velha, a primeira que tentara falar, estava no canto onde pendia a câmera de segurança. Segurava um pequeno dispositivo na mão, um monitor secundário. A luz vermelha de gravação piscava sem parar. Ela o virou um pouco para o médico e sussurrou. Tudo foi gravado. O sorriso de Ava desapareceu. Pela primeira vez, a incerteza cruzou seu rosto. A mandíbula de Daniel se apertou. O que você disse? A enfermeira abaixou o olhar, fingindo não ter falado, mas já era tarde. Helena a tinha ouvido. Uma faísca de esperança acendeu em seu peito. Daniel olhou com fúria para a enfermeira e depois para o médico. Apague as gravações. O médico hesitou. Não funciona assim. As gravações são automáticas. São armazenadas no servidor central. A voz de Ava se tornou aguda. Então desligue. Não me importa como. A tensão voltou a preencher a sala sufocante. A jovem enfermeira junto à janela parecia prestes a chorar. Sussurrou para a mais velha. Chamamos o chefe. A enfermeira mais velha balançou a cabeça levemente. Uma mensagem silenciosa. Ainda não. As contrações de Helena aceleraram. O médico correu para o lado dela, guiando-a nos exercícios de respiração, tentando mantê-la estável. Mas, mesmo em meio à dor, seus pensamentos estavam claros. Ela tinha visto a luz piscando. Sabia que a verdade estava segura em algum lugar, guardada em um arquivo, esperando para ser aberto. A máscara de oxigênio silvou suavemente. Sua respiração se estabilizou. Fora da sala, passos ecoaram pelo corredor, firmes, pesados, cheios de autoridade. Alguém importante se aproximava, embora ninguém lá dentro soubesse ainda. Lá dentro, Daniel quebrou o silêncio. Vocês vão esquecer o que aconteceu aqui, disse em voz baixa, porque se isso vier à tona, todos se arrependerão. O médico não respondeu. Apenas olhou para ele, depois para Helena, e naquele instante tomou uma decisão. Ajustou o monitor e garantiu que o indicador da câmera continuasse ligado. Ninguém voltou a falar. As máquinas zumbiam suavemente. Ava se virou, sua confiança começando a vacilar. Helena fechou os olhos, uma mão sobre a barriga. Sussurrou para o filho, ainda não nascido, com voz fraca, mas firme. Resista, querido. Ainda não terminamos, Enzer. A luz da câmera piscou mais uma vez, brilhante e inabalável, como se compreendesse o que acabara de testemunhar e prometesse se lembrar. O corredor fora da sala de parto ainda vibrava com os ecos do ocorrido, embora ninguém se atrevesse a falar abertamente sobre isso. As enfermeiras sussurravam nos cantos. Os seguranças trocavam olhares, mas permaneciam onde haviam sido instruídos. Dentro, as luzes fluorescentes piscavam suavemente sobre rostos que já não mostravam a mesma calma de antes. A sala havia se transformado em um palco onde a verdade lutava para respirar. Helena estava fraca, mas consciente. Sua respiração havia se estabilizado, embora cada inspiração doesse. O monitor de pulso mantinha um ritmo lento, lembrando-a de que continuava viva, que ainda resistia. O coração do bebê havia voltado ao normal, mas o medo persistia em seu peito como uma sombra. Ela virou a cabeça e viu Daniel, parado ao lado da porta com Ava a seu lado. Ele não olhava para ela. Falava com o médico, com voz firme e tranquila, como se nada tivesse sido culpa sua. Precisamos controlar a versão,
disse em voz baixa. Não houve manipulação, apenas um erro médico. O médico franziu a testa. Senhor, com todo o respeito, não foi isso que aconteceu. A linha de oxigênio foi retirada. Temos uma testemunha. Daniel levantou uma mão. Dirão que foi uma falha. Nosso departamento de relações públicas cuidará disso. Este hospital está sob contrato com minha empresa. Não precisamos de manchetes desnecessárias. Ava assentiu levemente, apoiando a mão no braço dele. Ele tem razão, disse com uma calma que fez o estômago de Helena revirar. As pessoas adoram exagerar. Uma mulher em trabalho de parto entra em pânico, as coisas se desorganizam e, de repente, tudo é um escândalo. O médico apertou a mandíbula, dividido entre a ética e a autoproteção. Ele já tinha visto esse tipo de arrogância antes. O dinheiro podia silenciar testemunhas, mas a culpa permanecia. Ele abaixou o olhar. Farei uma nota para revisão. Daniel, satisfeito. Bom, minha esposa está estável, e isso é a única coisa que importa. Ava sorriu, olhando para Helena. Sim, estável. Exatamente o que queríamos. O coração de Helena afundou. A palavra queríamos a atingiu mais forte do que qualquer contração. Ela entendeu que eles estavam juntos nisso. Não era um acidente nem um ataque de ciúmes. Era um plano. Seus lábios tremeram. Você sabia, ela sussurrou. Daniel se virou com uma expressão vazia. O que você disse? Sua voz se quebrou. Você sabia que ela estava aqui. Você permitiu que ela tocasse as máquinas. Você a deixou se aproximar de mim. Ava riu suavemente. Querida, você está confusa. Estava meio inconsciente. Provavelmente imaginou. Helena tentou se levantar, mas seu corpo estava muito fraco. Não minta para mim. Daniel deu um passo à frente, sua sombra a cobrindo. Você precisa se acalmar, disse com frieza. Está fazendo acusações falsas. É a medicação que está falando. Ela o encarou com olhos cheios de lágrimas e raiva. A medicação não desconectou o tubo, Daniel. Ela fez. E você viu. As enfermeiras ficaram imóveis, presas entre o dever e o medo. A mão do médico se apertou sobre a prancheta, mas ele permaneceu em silêncio. O tom de Daniel se tornou mais duro. Chega, você está se humilhando. Ava se aproximou dele, seu perfume preenchendo o ar. Ela precisa descansar. Talvez devêssemos pedir ao médico para sedá-la por um tempo. Os olhos de Helena se arregalaram de horror. Não vão me tocar de novo. A mandíbula de Daniel endureceu. Se você não se acalmar, farei com que seja transferida para outro hospital, onde ninguém saiba quem você é. Entende? Uma lágrima escorregou pelo seu rosto, mas sua voz não falhou. Você não está me salvando, Daniel. Está salvando a si mesmo. Ava riu novamente, um som frio e vazio. Já chega de drama por hoje. Você deveria agradecer por ainda estar viva. Helena a encarou, observando o sorriso torto em seus lábios. Você tem orgulho do que fez, não é? Ava inclinou a cabeça. Tenho orgulho do que tenho. O homem que você não soube reter. Daniel olhou para Ava, um leve brilho de culpa em seus olhos, mas não a corrigiu. Apenas se virou para o médico. Quero que este andar seja restrito, sem imprensa, sem visitas. Meu sogro não deve saber de nada. Entendido? A menção de seu pai acendeu algo em Helena. Ela sabia que Daniel o temia. Seu pai, o multimilionário industrial, havia construído seu império sobre controle e precisão. Ele odiava escândalos, mas odiava ainda mais as mentiras. Daniel sabia que se a verdade chegasse até ele, tudo, sua carreira, sua reputação e sua fortuna, desmoronaria em um instante. Ela olhou para ele e sussurrou com voz suave. Ele vai saber. Daniel se inclinou sobre ela, com a voz ameaçadora disfarçada de compaixão.
Não. Se você ainda se importa com o que resta deste casamento, você vai ficar calada, Helena, para o seu próprio bem e o do bebê. O médico finalmente falou, incapaz de se conter. Senhor, devo insistir que apresentemos um relatório. É protocolo do hospital. Daniel o olhou com um sorriso frio. Você apresentará o que eu mandar apresentar. Eu doei milhões para este hospital. Pode manter seu emprego ou verificar o quão substituível você é. Os lábios do médico se separaram, mas ele não proferiu palavra. Abaixou a cabeça envergonhado. Eva deslizou o braço pelo de Daniel, fingindo consolá-lo. Vamos sair. Ela precisa descansar. A respiração de Helena acelerou. Não me deixem com ela. Daniel a olhou sem emoção. Você está segura. Ela não vai mais te machucar. Ava sorriu docemente. Claro que não. Eles saíram. A porta se fechou com um clique. O silêncio caiu, espesso e pesado. A enfermeira mais velha se aproximou da cama de Helena. Senhora, sussurrou com ternura, quer que eu ligue para alguém por você? Algum familiar? Helena negou com um leve movimento. Ainda não. Sua voz tremia, mas seus olhos endureceram. Ele pensa que pode esconder. Ele não conhece meu pai. A enfermeira hesitou, depois assentiu. Descanse, querida. Você vai precisar de forças. Enquanto a enfermeira ajeitava os cobertores, Helena viu seu reflexo na bandeja metálica ao lado da cama. Rosto pálido, lábios secos. Mas por trás do cansaço, uma faísca de determinação começou a arder. No corredor, Daniel falava com Ava. Você quase arruinou tudo, murmurou com fúria. Se aquela enfermeira falar, estamos acabados. Ava deu de ombros. Então a faça desaparecer. Você é bom em fazer problemas sumirem. Ele franziu a testa. Você é louca. Mas ainda assim me escolheu, disse ela, roçando a manga com os dedos. Aquela mulher lá dentro não significa nada. Você já a superou. Daniel não respondeu. Afastou-se, seus passos ecoando no corredor. Dentro da sala, Helena abriu os olhos e sussurrou para si, como um voto. Hoje ele ficou do lado dela, mas em breve ele estará sozinho. As máquinas zumbiam suavemente. A enfermeira abaixou as luzes. Lá fora, a luz vermelha da câmera continuava piscando, capturando cada movimento, cada palavra. Em algum lugar profundo do sistema do hospital, as gravações eram armazenadas, linha por linha, minuto por minuto. Elas não dormiam, não esqueciam. E ele também não. Na manhã seguinte, a luz no quarto do hospital era pálida e estéril. Filtrava-se pelas persianas entreabertas, caindo sobre os lençóis e o ritmo constante do monitor ao lado da cama de Helena. Ela não tinha dormido. A noite havia sido longa, cheia de pensamentos que se recusavam a se calar. Cada vez que fechava os olhos, via o tubo sendo puxado, ouvia o silvo do silêncio, sentia seus pulmões gritarem por ar. Via o rosto de Ava sobre ela, sereno, perfeito e impiedoso. As enfermeiras entravam e saíam em silêncio. Nenhuma falava sobre o ocorrido. O medo havia selado seus lábios. A enfermeira mais velha, a que havia visto tudo, olhava para Helena com doçura toda vez que passava, mas não dizia nada. A luz vermelha da câmera no canto piscava, a única testemunha silenciosa, disposta a se lembrar. Helena tocou a barriga e sussurrou para o filho, ainda não nascido. Está tudo bem, pequeno. Ainda estamos aqui. Sua voz tremia, mas continha uma nova firmeza. Sua mãe ainda está aqui. Um suave toque interrompeu o silêncio. A porta se abriu, sem esperar resposta. Ava entrou, já sem fingir ser enfermeira. Estava vestida como se fosse a uma reunião de negócios. Seu vestido preto de designer se ajustava perfeitamente à sua figura. O cabelo, liso e brilhante. Carregava um tablet e uma xícara de café, como se aquele lugar lhe pertencesse. Bom dia,
disse Ava com leveza. Você parece melhor. Eu estava preocupada com você. Helena a encarou. Você não deveria estar aqui. Ava sorriu e colocou o café na mesinha ao lado da cama. Ora, somos quase família. Além disso, Daniel me pediu para te dar uma olhada. As palavras cortaram mais fundo do que um bisturi. Helena se levantou um pouco, com um gemido de dor. Ele te enviou? Depois do que você fez? Ava inclinou a cabeça, fingindo inocência. O que eu fiz? Você deveria largar essa paranoia. Estresse não faz bem para o bebê. Ah, a voz de Helena falhou em um sussurro. Você tentou nos matar. Ava riu, um som suave que gelou o ambiente. Se eu quisesse te matar, não teria deixado testemunhas. Não exagere, querida. Você está viva, o bebê também. Tudo deu certo. As mãos de Helena se agarraram ao cobertor. Vá embora. Ava ignorou a ordem e se aproximou, seus saltos ecoando suavemente no chão. Tirou de sua bolsa uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de diamantes brilhava sob a luz do hospital. Daniel me deu isso ontem à noite, disse. Ele queria que você visse. Disse que a honestidade é melhor que boatos. Os olhos de Helena se arregalaram. Ele te pediu em casamento? Não oficialmente, respondeu Ava com um leve encolher de ombros. Mas é questão de tempo. Quando você assinar os papéis do divórcio, tudo estará limpo, sem escândalos. Apenas um casal feliz seguindo em frente. Helena mal conseguia respirar. Você acha que vai me substituir? Você acha que ele vai ficar com você depois disso? Os lábios de Ava se curvaram. Ele já fez isso. Ele está na sala de reuniões, preparando um comunicado sobre sua licença médica prolongada. Ninguém saberá o que realmente aconteceu. Apenas acreditarão que a pobre senhora Carter está muito frágil para aparecer em público. A voz de Helena se tornou cortante. Você tem orgulho disso? Você tentou assassinar uma mulher grávida e vem aqui ostentar um anel? Ava de repente inclinou-se sobre ela, apoiando uma mão perfeitamente cuidada na grade da cama. O orgulho não tem nada a ver. Isso é sobrevivência. Você viveu confortável graças ao dinheiro e ao sobrenome dele. Agora é a minha vez. Você era a esposa bonita das festas beneficentes. Eu serei a mulher que vai comandar a empresa ao lado dele. O peito de Helena se apertou. Quis gritar, atirar algo, mas seu corpo não respondia, apenas sussurrou. Você o destruirá. Ava sorriu ainda mais. Talvez, mas pelo menos vou me divertir fazendo isso. A porta se abriu novamente. Daniel entrou com o telefone na mão. Parecia cansado, mas controlado. Cada movimento era medido. Sim, vou cuidar do comunicado mais tarde, disse ao telefone. Depois abaixou o dispositivo e olhou para as duas mulheres. Ava, eu te disse para esperar lá fora. Eu só a estava acompanhando, respondeu Ava com doçura. Ela parece sozinha. Daniel olhou para Helena. Você se sente melhor? Helena soltou uma risada vazia. Você enviou sua amante para me ver. Isso é preocupação para você? Ele suspirou. Helena, não comece. Estou tentando gerenciar uma crise. O conselho está fazendo perguntas. Precisamos manter isso em silêncio. Silêncio? Ela repetiu, levantando a voz. Ela cortou meu oxigênio durante o parto. Quase matou seu filho. Ava interveio suavemente. Ninguém pode provar isso. Acusações não vão te ajudar. Helena se voltou para Daniel. Você viu a câmera. Está tudo gravado. O rosto de Daniel endureceu. As gravações estão sendo revisadas. Tenho pessoas cuidando disso. Você quer dizer apagando-as? Respondeu Helena. Ele não respondeu. Ava tocou seu braço. É o melhor. Não podemos permitir que isso se torne público. O coração de Helena batia forte. Então é isso? Você a protege? A mulher que tentou me assassinar. Os olhos de Daniel ficaram frios.
Estou protegendo nossa reputação. Você deveria me agradecer. Ava o olhou com admiração. É isso que o torna poderoso. Ele faz o que tem que ser feito. As palavras atingiram Helena como um tapa. Vocês são monstros. Ava se aproximou novamente, seu perfume preenchendo o ar. Não, querida, somos realistas. E os realistas sempre vencem. Por um momento, o silêncio foi total, interrompido apenas pelo bip constante do monitor cardíaco. Então a enfermeira mais velha entrou com uma prancheta. Parou ao vê-los. Seus olhos se dirigiram para a câmera e depois para Daniel. Sr. Carter, a segurança quer falar com o senhor, disse suavemente. Daniel franziu a testa. Sobre o quê? Acompanhamento de rotina, respondeu a enfermeira em tom neutro. Mas seus olhos cruzaram com os de Helena, enviando um brilho de esperança. Ava ajeitou o cabelo. Que esperem. Estamos ocupados. Daniel hesitou, depois se virou para a enfermeira. Diga a eles que sairei em 1 minuto. A enfermeira assentiu e saiu, não sem olhar novamente para a luz vermelha piscante. Helena sentiu um arrepio de esperança percorrer seu corpo. Talvez a verdade não estivesse perdida. Talvez alguém ainda se importasse. Ava notou sua expressão e se inclinou, sussurrando. Você acha que essa câmera vai te salvar? Não vai. Daniel tem amigos que fazem problemas desaparecerem. Helena sustentou seu olhar. Então é melhor que sejam mais rápidos que meu pai. Ava ficou imóvel por um segundo, o sorriso sumindo. Seu pai? Helena assentiu devagar. Sim, o homem que construiu a ala cardiológica deste hospital. O homem que ainda possui metade das ações da sua empresa. Ele saberá de tudo em breve. Pela primeira vez, a confiança de Ava vacilou. Ela recuou um passo, sua máscara se quebrando. Você não ousaria. A voz de Helena era tranquila e firme. Observe-me. O ar ficou denso novamente. O telefone de Daniel vibrou, mas ele não atendeu. Ava olhou para ele procurando consolo, mas ele parecia distante, perdido em pensamentos que ela não conseguia ler. Helena fechou os olhos, o cansaço pesando. Mas sob essa fadiga crescia algo novo, uma força silenciosa, que não vinha da raiva, mas da certeza. O som do monitor preencheu o silêncio. O bip era firme, desafiador, vivo. E pela primeira vez, Ava não conseguiu sustentar o olhar dela. A tensão dentro do quarto do hospital podia ser sentida em cada respiração, em cada batimento, em cada palavra não dita. As paredes pareciam se fechar, prendendo os três em um silêncio sufocante. Daniel Carter, o antes admirado CEO, estava parado ao lado da janela com as mãos nos bolsos, olhando o horizonte da cidade como se o mundo exterior ainda lhe pertencesse. Ava estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, com as pernas cruzadas, relaxada e perfeitamente composta. Helena estava deitada na cama, o rosto pálido, mas o olhar afiado. Sentia que a tempestade estava voltando, desta vez não de dor, mas de fúria. Daniel falou por fim. Você tem ideia do que fez, Helena? De como agiu, das coisas que disse, das acusações que lançou? Ele se virou lentamente com um tom tranquilo, mas perigoso. Você me fez parecer fraco. Helena piscou, atônita com o absurdo. Você se preocupa em parecer fraco? Você deveria se preocupar com o que se tornou. Ava sorriu com escárnio, passando a mão pelo cabelo impecável. Ora, não vamos transformar isso em uma lição moral. Erros foram cometidos. Acontece. Ninguém precisa perder tudo por um mal-entendido. A voz de Helena foi cortante. Um mal-entendido? Ela tentou me matar. Daniel se aproximou, seus passos silenciosos no chão. Já chega. Você está emotiva. Ainda está se recuperando.
Helena sustentou seu olhar. Não fale comigo como se eu fosse uma criança. Ele se inclinou sobre ela, baixando a voz. Então pare de se comportar como uma. Você não vai arruinar tudo o que construí só porque não consegue controlar suas emoções. Ela não se afastou. Você não é a vítima, Daniel. Sua expressão endureceu. Talvez não, mas ainda sou eu quem está no controle. Ava os observava com um sorriso satisfeito, como se fosse um espetáculo. Ele tem razão, disse suavemente. Ele pode fazer tudo isso desaparecer. Ele tem pessoas que cuidam disso. Helena se virou para ela. Você se refere a encobrir crimes? Ava deu de ombros. Me refiro a gerenciar problemas. É assim que funciona o verdadeiro poder. Daniel se endireitou, ajeitando a gravata. Você vai descansar. Você vai ficar em silêncio. E quando tiver alta, assinará os documentos que eu enviar. O acordo de divórcio. O comunicado de imprensa. Tudo estará limpo. Você terá um acordo confortável e, em troca, esta história não sairá deste quarto. Helena riu baixinho, um som amargo e quebrado. Então essa é a sua solução, me silenciar com dinheiro. Ele a olhou com leve irritação. Não seja dramática. Você terá tudo o que precisa, uma casa, um fundo, assistência médica privada. Estará segura. Segura, repetiu devagar, saboreando a palavra como veneno. Você acha que comprando meu silêncio fará com que eu esqueça que sua amante cortou meu oxigênio? Ava revirou os olhos. Você está viva, deveria agradecer. Helena a fuzilou com o olhar. Agradecer? Você quase matou meu filho. A voz de Daniel se elevou, cortante como vidro. Chega! Você não vai ficar aqui destruindo minha reputação por um erro, sussurrou Helena. Você estava lá, vendo-a me machucar. Você a escolheu. Ele bateu na borda da cama com a mão. O ruído fez as máquinas acelerarem o bip. Você não tem ideia do que está em jogo. Se isso vier à tona, não sou só eu quem sofre. É a empresa, os investidores, os funcionários, milhares de pessoas. Você perderá tudo. Helena o olhou com lágrimas nos olhos. Você não está protegendo ninguém além de si mesmo. Ele passou a mão pelo cabelo exasperado. Você não entende como este mundo funciona. A imagem é tudo. Se você falar com um jornalista ou um advogado, amanhã estará em todas as manchetes. A amante do CEO ataca a esposa grávida. Isso será suficiente para acabar com tudo. Ava se levantou, seus saltos ecoando suavemente. Ele tem razão. Você deveria se sentir afortunada por ele estar te oferecendo uma saída. A voz de Helena era tranquila, mas firme. Você acha que me importo com manchetes? Eu me importava com você. Eu me importava com este casamento e você o transformou em um comunicado de imprensa. Chega! O telefone de Daniel vibrou. Ele olhou e franziu a testa. É o departamento jurídico. Eles precisam da sua confirmação de que você vai cooperar. Não complique mais. O corpo de Helena tremeu de raiva. E se eu me recusar? Ele a olhou por um longo momento e sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Então você se arrependerá. Posso dificultar muito sua vida. Você perderá acesso às suas contas, aos seus médicos, à sua segurança. Posso fazer com que ninguém acredite em você. Ava cruzou os braços. E não acreditarão. As pessoas não gostam de histórias assim. Preferem finais felizes, festas beneficentes e capas de revista. Isso é o que vende. O peito de Helena subia e descia com respirações desiguais. Você está me ameaçando. O tom de Daniel se suavizou, o que o tornou ainda mais aterrorizante. Estou te dando uma opção. Coopere e você manterá sua dignidade. Lute contra mim e você perderá tudo. A enfermeira mais velha entrou novamente, com uma prancheta, fingindo não ouvir, mas suas mãos tremiam. Ela deixou os documentos no balcão, seus olhos encontrando os de Helena, por um instante. Helena,
compreendeu a mensagem silenciosa. Alguém estava ouvindo. Daniel se virou para a enfermeira. Está tudo bem? Pode ir? Sim, senhor. Ela respondeu em voz baixa, mas deixou a porta entreaberta ao sair. Ava se aproximou de Daniel, baixando a voz. Ela não vai falar, não tem provas. Helena a ouviu e sua voz saiu baixa, mas clara. Você acha que aquelas câmeras eram decorativas? O rosto de Ava empalideceu por um segundo antes de se recompor com um sorriso fingido. As gravações podem desaparecer. O dinheiro apaga a evidência. Helena a encarou diretamente. Desta vez não. Daniel exalou. Helena, me escute. Seu pai não precisa se envolver nisso. É um homem mais velho. Isso partiria o coração dele. Seus lábios se curvaram em um sorriso lento e deliberado. Você tem medo dele. Ele não respondeu. Você deveria ter medo de mim. Ela continuou suavemente. Mas eu não tenho mais medo de você, porque sei algo que você não sabe. Daniel semicerrou os olhos. E o que é? Que pessoas como você sempre se esquecem da única coisa que o dinheiro não pode comprar, disse ela. O tempo. E o seu está acabando. Pela primeira vez, Daniel pareceu inseguro. Levou a mão à gravata, apertando-a como se isso pudesse acalmá-lo. Eva tocou seu braço sussurrando. Vamos, ela só quer te provocar. Ele hesitou, depois se dirigiu à porta. Esta conversa não terminou, disse. A voz de Helena o seguiu. Não, Daniel, ela apenas começou. A porta se fechou atrás deles. As máquinas voltaram a zumbar suavemente. A enfermeira mais velha voltou, com a voz mal audível. Senhora, tem alguém perguntando pela senhora. Um homem de terno cinza diz que se chama Sr. Baum. Helena prendeu a respiração. Seu pai, a enfermeira acrescentou em voz baixa. Ele parece zangado. Helena fechou os olhos, sentindo o alívio percorrê-la. Bom, sussurrou. Ele deveria estar. A luz vermelha da câmera voltou a piscar, constante e implacável, gravando cada segundo, enquanto o equilíbrio do poder finalmente começava a mudar. O sol da manhã entrava pelas janelas do hospital como um refletor. Lá fora, as câmeras começavam a se reunir. As vans de notícias enchiam a rua, com suas antenas parabólicas apontando para a ala de maternidade. A história que Daniel tentara enterrar começava a respirar por si mesma. A manchete havia vazado. Esposa de CEO sofre incidente médico durante o parto. Investigação hospitalar em curso. Nomes ainda não haviam sido confirmados, mas todos sabiam a verdade. Os boatos se espalharam mais rápido que o fogo. Dentro do hospital, o caos se desenrolava em silêncio por trás de sorrisos fingidos. As enfermeiras iam e vinham pelos corredores, fingindo não ver os repórteres através das portas de vidro. Os administradores falavam em voz baixa. Todos haviam ouvido que o pai bilionário havia chegado e que não estava sozinho. Na suíte privada, Daniel estava parado ao lado da janela, segurando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua mandíbula estava tensa, a gravata ligeiramente desfeita. Ava caminhava atrás dele, seus saltos ecoando no chão estéril. Havia trocado seu vestido preto por uma blusa branca impecável, tentando parecer mais respeitável, mais inocente. Não adiantava. A tensão no ar era pesada, elétrica. Daniel falou com brusquidão ao telefone. Descubra quem vazou a notícia. Quero nomes. Não me importa quanto custe. Uma voz do outro lado murmurou algo sobre um vazamento interno. O rosto de Daniel se sombreou. Então demita todos na comunicação. Você me ouve? Todos. Desligou e se virou para Ava. Isso é sua culpa. Ela parou, seus olhos se estreitaram. Minha culpa? Foi você quem permitiu que sua esposa sobrevivesse. Daniel deu um passo em direção a ela. Cuidado com o que diz. Ava sorriu, mas era um sorriso frio.
Você acha que ainda pode controlar isso? Não. Você deveria ter resolvido isso antes que viesse à tona. Ele a olhou com raiva. Resolver isso como? Você quase a matou, Ava. Há um limite para o que posso esconder. Ela cruzou os braços. Você é patético quando entra em pânico. Você acha que eu fiz isso sozinha? Você me ajudou. Me acobertou. Se eu cair, você cai comigo. A porta se abriu antes que ele pudesse responder. Entrou a enfermeira mais velha, o rosto pálido, mas decidido. Senhor Carter, disse suavemente, o senhor precisa saber que o Sr. Vaughan está subindo. A segurança tentou detê-lo. Não conseguiram. Daniel ficou imóvel. Meu pai? Sim, senhor, respondeu a enfermeira. E ele não parece ter vindo para uma visita amigável. A confiança de Ava vacilou. Talvez devêssemos ir embora, sussurrou. Daniel balançou a cabeça. Não, fugir pioraria tudo. A enfermeira olhou para os dois. Talvez não tenham escolha. É ele. Momentos depois, a porta se abriu novamente. A atmosfera mudou instantaneamente. Um homem de cerca de 60 anos entrou, alto e de presença imponente, com um terno cinza impecável e uma expressão de aço. Richard Vaughan, industrial bilionário, o tipo de homem que podia destruir impérios com um único telefonema. 2 seguranças o acompanhavam, seus rostos impenetráveis. Ele não perdeu tempo. Sua voz era baixa e firme, mas ecoou como um trovão. Quem é o responsável pelo que fizeram com a minha filha? Daniel deu um passo à frente, forçando um sorriso. Sr. Vaughan, lamento muito que tenha tido que ficar sabendo. Foi um infeliz acidente. Acidente? A voz de Richard o cortou como uma lâmina. Cortar o oxigênio de uma mulher grávida não é um acidente. É tentativa de assassinato. Ava recuou um passo, a mão trêmula. Senhor, acredito que o senhor está mal informado. Richard voltou seu olhar para ela. Você deve ser a tal que mencionaram, a enfermeira que não é enfermeira. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Richard olhou para a enfermeira que permanecia em silêncio ao lado da parede. Você estava aqui? Diga-me o que aconteceu. A enfermeira hesitou, olhando para Daniel e depois para Richard. Senhor, disse em voz baixa, a câmera gravou tudo. O material já foi enviado para a segurança do hospital. O rosto de Daniel ficou pálido. O que você fez? Ela o encarou diretamente. O vídeo agora é um registro público. O senhor não pode apagá-lo. Richard se voltou para Daniel. Você mentiu para mim. Mentiu para mim e para todos. Eu te dei minha bênção para casar com minha filha, porque acreditei que você era um homem íntegro. Em vez disso, você acobertou um crime. Daniel tentou manter a voz firme. Richard, por favor, não façamos isso aqui. O tom de Richard se tornou mais frio. Você fez isso aqui. Trouxe vergonha a este lugar. Você permitiu que essa mulher, ele apontou para Ava, entrasse na sala de parto e quase matasse minha filha, e você não fez nada para detê-la. A máscara de Ava finalmente se quebrou. Ele me pediu, gritou. Ele disse que se ela perdesse o bebê, ninguém faria perguntas. Disse que seria mais fácil. O rosto de Daniel se contorceu de raiva. Mentirosa! Mas Richard não a estava ouvindo. Deu um passo à frente, ficando a centímetros de Daniel. Você tem ideia do que fez? Acha que pode comprar silêncio, manipular a imprensa e se esconder da justiça? Desta vez não. A voz de Daniel baixou, desesperada. Eu posso consertar, por favor. Me dê apenas uma chance. As palavras de Richard ecoaram na sala. Você está acabado. Ele se virou para seus homens. Chamem a polícia. Ava ofegou. O senhor não pode fazer isso. Os olhos de Richard se cravaram nela. Você falará quando for solicitada. Até então, fique em silêncio. 2 agentes uniformizados entraram pouco depois, como se o destino os tivesse chamado. A enfermeira lhes entregou uma pasta e um pendrive. Está tudo aqui.
disse suavemente. Vídeos, registros, relatórios. Um dos oficiais assentiu. Obrigada, senhora. Virou-se para Daniel. Senhor Carter, o senhor está sob investigação por cumplicidade em tentativa de assassinato e obstrução da justiça. A voz de Ava quebrou. Não podem nos prender. Somos vítimas também. Chamem... O rosto do oficial não mudou. Senhora, por favor, levante-se. Ava olhou para Daniel procurando ajuda, mas ele olhava para o chão, com os ombros caídos. A realidade de ter perdido o poder o atingiu de repente. Enquanto as algemas se fechavam ao redor dos pulsos de Ava, os repórteres gritavam perguntas do outro lado do vidro. Os flashes das câmeras explodiam como relâmpagos, a imagem perfeita do poderoso CEO e sua linda amante se quebrando na frente de toda a cidade. Helena ouviu o alvoroço de seu quarto, mais adiante no corredor. Os sons abafados de gritos, o chiado de rádios, os passos pesados dos agentes se movendo rapidamente. Fechou os olhos, segurando o cobertor sobre a barriga. Pela primeira vez em dias, respirou com calma. Dentro da suíte, Richard se virou para Daniel uma última vez. Eu te avisei quando você se casou com ela. Eu disse que se você a machucasse, responderia a mim. Fim do orgulho. A voz de Daniel mal foi um sussurro. Richard, por favor. Eu a amo. Richard o olhou com desprezo. Você não ama ninguém. Você só ama o controle. E agora você o perdeu. Os oficiais escoltaram Daniel e Ava para fora, suas cabeças curvadas, sob os flashes das câmeras. O som dos jornalistas preencheu o corredor, exigindo declarações, buscando cada palavra. Richard ficou sozinho por um momento, soltando uma respiração lenta. Em seguida, virou-se para a enfermeira. Certifique-se de que minha filha e meu neto estejam seguros. De agora em diante, ninguém se aproximará deles sem minha permissão. A enfermeira assentiu. Sim, senhor. Enquanto caminhava em direção ao quarto de sua filha, as luzes das câmeras o seguiram através das paredes de vidro, mas sua expressão não mudou. O mundo podia olhar se quisesse. A justiça não precisava de segredo, precisava de verdade. E naquele momento, a verdade finalmente havia chegado. O hospital havia ficado em silêncio após as prisões. Os repórteres foram escoltados para fora. As câmeras se desvaneceram sob o sol da tarde. Os corredores que antes eram caóticos agora pareciam quietos, como se as próprias paredes estivessem se recuperando da tempestade. Dentro do quarto 507, o silêncio era mais suave. Não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio que chega após a sobrevivência. Helena estava acordada, recostada sobre travesseiros, cercada pelo suave zumbido das máquinas que soavam como um coração. Seu corpo estava dolorido, fraco e com feridas invisíveis, mas seu espírito havia começado a mudar. A mulher que antes sussurrava em lágrimas agora falava apenas consigo mesma, e suas palavras eram firmes. Acabou. Tem que ter acabado. Seu pai estava sentado em uma cadeira ao lado da janela, olhando o horizonte. Sua presença preenchia o quarto de segurança, mas também de autoridade silenciosa. Ele não falava muito. Não precisava. Seu silêncio dizia o suficiente. O mundo já havia visto as gravações. Os telejornais repetiam o vídeo de Ava desconectando o tubo de oxigênio, de Daniel observando sem se mover. O público reagiu imediatamente. Os patrocinadores se retiraram. Os investidores entraram em pânico e, em poucas horas, o Conselho de Administração havia anunciado uma reunião de emergência. O império de Daniel estava desmoronando. Mas dentro daquele quarto, Helena pensava em algo mais pessoal. Não lhe bastava vê-lo cair. Queria algo mais profundo, recuperar sua voz, sua identidade. Um toque suave interrompeu seus pensamentos.
Uma jovem enfermeira entrou com uma pasta. Senhora Carter, disse em voz baixa. A polícia pede sua declaração. Dizem que pode ser feita daqui, quando a senhora se sentir pronta. Helena assentiu. Estou pronta agora. Seu pai se virou para ela, preocupado. Você deveria descansar primeiro. Ela balançou a cabeça. Eu passei a vida inteira do meu casamento descansando. A enfermeira sorriu levemente e saiu para chamar os oficiais. Minutos depois, 2 detetives entraram. Um alto, de terno cinza escuro, e o outro mais jovem, com um tablet na mão. Falavam com suavidade, conscientes de seu estado. Senhora Carter, disse o mais velho, já temos a evidência em vídeo, mas precisamos do seu testemunho pessoal, tudo o que se lembra daquele dia. Helena respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz não. Eu me lembro de tudo. Ela lhes contou o momento em que viu Ava disfarçada de enfermeira, o sussurro em seu ouvido, o silêncio repentino quando o oxigênio parou. Falou do rosto de Daniel, frio, distante, observando. Descreveu como lutou para respirar, como implorou por ar, e como os dois a olharam como se sua vida fosse uma negociação. Quando terminou, o quarto ficou em silêncio. O detetive jovem pigarreou suavemente. Obrigada, senhora. Foi muito corajosa ao falar. Seu pai segurou sua mão. Coragem não é novidade para ela, disse em voz baixa. Ela só tinha esquecido que a tinha. Os detetives saíram e por um momento o quarto voltou a ficar tranquilo. Então Helena olhou para o pai. Eu preciso vê-lo. E Richard franziu a testa. Não é uma boa ideia. Não estou pedindo permissão, respondeu com calma. Eu preciso disso para fechar este capítulo. Ele a observou por um longo momento e depois assentiu. 5 minutos. Vou garantir que os guardas estejam presentes. Naquela tarde, o hospital permitiu seu pedido. O encontro ocorreu em uma pequena sala de conferências no andar inferior. Um oficial uniformizado estava ao lado da porta. Daniel estava sentado à mesa, com o mesmo terno do dia anterior, agora amassado e sem a confiança que antes o cercava. Seus pulsos estavam livres, mas a presença do guarda deixava claro que ele não podia ir a lugar nenhum. Quando Helena entrou, ele levantou a cabeça, surpreso. Helena, começou com a voz rouca. Eu não pensei que você fosse querer me ver. Ela se sentou em frente a ele, movendo-se devagar, mas com determinação. Eu não queria, mas preciso fazer isso. Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Você não tem ideia de como tudo isso está feio. A mídia, o conselho, tudo está desmoronando. Eu posso consertar, mas preciso da sua ajuda. Se você disser que foi um acidente... Ela o interrompeu com um olhar que o silenciou por completo. Um acidente? Sua voz era firme, mas tinha um fio que cortava o ar. Você chama assim porque é mais fácil viver com isso do que com a verdade. Daniel se mexeu desconfortável. Você está zangada? Eu entendo, mas pense no nosso filho. Pense no que isso fará com ele. Eu estou pensando no meu filho, disse ela. É por isso que estou aqui. Quero que ele saiba que a mãe dele não ficou em silêncio. Os ombros de Daniel caíram. Você não entende o que está fazendo. Quando isso for a julgamento, eu perderei tudo. A empresa, a casa, o nome. Ela o interrompeu novamente. Então você deveria ter pensado nisso antes de ficar parado me vendo morrer. Ele a encarou de verdade, e pela primeira vez viu uma mulher que ele não podia intimidar. O silêncio se estendeu entre eles. Finalmente ele murmurou. Eu nunca quis que chegasse a tanto. Helena se inclinou levemente para a frente. Mas você também não fez nada para impedir. As palavras o atingiram como um soco. Ele abriu a boca, mas não encontrou defesa. Ela continuou,
com voz suave, mas clara como cristal. Antes eu pensava que era fraca por ficar com você, mas fraqueza é acreditar que o silêncio mantém a paz. Não é. Apenas dá mais tempo para a crueldade crescer. Daniel abaixou a cabeça. Você mudou. Não, respondeu ela. Eu só me lembrei de quem eu sou. O guarda deu um passo à frente. O tempo acabou, amigo. Helena se levantou, olhando para ele de cima. Você construiu seu império com medo. Eu construirei o meu com a verdade. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Ele a chamou. Helena, por favor, eu te amava. Ela parou por um segundo, com a mão na maçaneta. Você amava o controle, disse com calma. E finalmente você o perdeu. Quando voltou para o quarto, seu pai a esperava. Ele se levantou ao vê-la entrar, buscando sua expressão. Você fez o que precisava fazer? Ela assentiu. Sim, pai. Ele sorriu levemente. Então é hora de reconstruir. Helena se recostou na cama, o corpo cansado, mas o coração leve. Na televisão, as notícias mostravam novamente a prisão de Daniel, os comentaristas analisando cada imagem. A foto policial de Ava preenchia a tela, seu rosto perfeito, pálido e vazio. A manchete dizia: CEO e parceira acusados de tentativa de assassinato de esposa grávida. Helena desligou a televisão. O silêncio que se seguiu já não a assustava. Era paz, frágil, mas real. Olhou seu reflexo na tela escura. Seu cabelo despenteado, seus olhos cansados, mas sua postura firme. Sussurrou para si mesma: eu não sou mais a vítima dele. Lá fora, o sol descia sobre a cidade, tingindo os edifícios de dourado e carmesim. Naquele instante tranquilo, Helena sentiu algo se mover dentro dela. Não era vingança nem triunfo. Era liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. No dia seguinte ao confronto de Helena com Daniel, o mundo exterior se movia rapidamente. Os telejornais repetiam as imagens incessantemente. Os programas matinais analisavam cada segundo do vídeo em que Ava desconectava o tubo de oxigênio e Daniel observava sem fazer nada. Seu rosto havia se tornado um símbolo de arrogância e crueldade. Cada comentarista tinha uma opinião, cada manchete gritava escândalo, mas dentro do hospital tudo estava mais calmo. O caos havia dado lugar a uma estranha tranquilidade. O pessoal tratava Helena com um respeito silencioso, do tipo que chega quando todos finalmente compreendem quem ela realmente é. A mulher que antes parecia a esposa indefesa de um CEO era agora o centro de uma tempestade que estava mudando tudo. Seu pai havia passado a manhã em reuniões. Advogados iam e vinham com pastas marcadas com o logotipo da Vaughan Industries. Os investigadores policiais pediam acesso a documentos financeiros e Richard Vaughn os entregava sem hesitar. Para ele, isso não se tratava apenas de justiça, tratava-se da verdade. E a verdade, ele acreditava, devia ser mostrada à luz do dia. Helena estava sentada ao lado da janela, observando como a luz do sol brincava no horizonte da cidade. O bebê se movia suavemente dentro dela, um pequeno lembrete de que a vida continuava em meio ao caos. Ela sussurrou: estaremos bem. Sua voz tinha uma calma firme. Bateram na porta. Entrou uma enfermeira seguida por um homem de terno cinza escuro. Ele não era parte do pessoal do hospital. Movia-se com confiança tranquila, com uma maleta de couro na mão. Senhora Carter, disse em tom amável, sou o agente especial Cole Dawson do Escritório Federal de Investigação. Posso falar com a senhora? Helena trocou um olhar com o pai, que assentiu. Sim, pode, respondeu. O agente abriu sua maleta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Estamos trabalhando junto à polícia local no caso. Mas dado o alcance das ações do Sr. Carter
e a evidência de fraude corporativa que descobrimos, isso não é mais um assunto local. Helena franziu a testa. Fraude corporativa? Exatamente, disse o agente. Parece que seu marido usou fundos da empresa para pagar testemunhas e manipular o pessoal médico antes do seu parto. Acreditamos que isso não foi algo espontâneo. Foi planejado. A mandíbula de Richard se apertou. O senhor está dizendo que ele financiou uma tentativa de assassinato com dinheiro da companhia? O agente assentiu com seriedade. Exatamente. O que significa que isso não é apenas abuso doméstico, é um crime federal. Helena sentiu o estômago encolher. Ele planejou. As palavras saíram em um sussurro. O agente Dawson continuou. Também encontramos registros de pagamentos à senhorita Ava Monroe, compras de luxo, transferências para contas estrangeiras e uma conta nas Ilhas Cayman, vinculada a ambos. O total supera os 10 milhões de dólares. Richard Vaughn se inclinou para a frente. O que acontece agora? O agente entrelaçou as mãos. Com sua permissão, queremos emitir intimações para obter os arquivos sob a autoridade corporativa da Vulcan Industries. O testemunho de sua filha, combinado com o vídeo e as provas financeiras, é suficiente para acusá-los por várias acusações. A voz de Helena se tornou firme. Vocês têm minha permissão. Façam o que for necessário. O agente assentiu. Faremos, mas há algo mais. Ele tirou um pequeno pendrive preto selado em um saco plástico. Isso foi recuperado do sistema de segurança do hospital antes que a equipe jurídica de seu marido pudesse manipulá-lo. É a gravação completa. Mostra tudo do início ao fim, incluindo o momento em que ele ordenou que o pessoal ficasse em silêncio. O pai dela exalou lentamente. Então isso o destruirá. Helena pegou o pendrive com as mãos trêmulas. Observou-o por um momento, sentindo seu peso, não apenas como evidência, mas como prova de que não havia imaginado o horror. Era real, cada segundo dele. Agente Dawson, disse em voz baixa, posso lhe perguntar algo? Claro. Servirá para algo? Haverá justiça de verdade? O agente a olhou nos olhos com um tom respeitoso e sincero. Sim, porque desta vez a senhora tem o poder do seu lado, o poder real. Ele saiu do quarto minutos depois, e o silêncio retornou. Helena olhou para o pai. Eu quero estar presente quando acontecer, disse. Quando ele enfrentar tudo o que fez. Richard a observou, com orgulho suavizando sua expressão severa. Você estará. Mas prometa-me uma coisa. Quando isso terminar, você não deixará que isso a defina. Você é mais forte do que esta história. Ela assentiu. Eu sei, mas agora a história ainda não terminou. Naquela tarde, o hospital se preparou para uma conferência de imprensa. Richard Vaughn havia ligado para a mídia pessoalmente. Disse que a verdade não devia ser escondida atrás de portas fechadas. Pertencia ao público para o qual se havia mentido. O salão de conferências estava cheio de repórteres, câmeras e luzes brilhantes. Helena permanecia em sua cadeira de rodas, vestida com um simples vestido azul marinho. Seu pai estava ao lado dela, com uma mão em seu ombro. O murmúrio aumentou quando as câmeras começaram a gravar. Richard deu o primeiro passo à frente, com voz serena, mas firme. Por anos, minha família acreditou na integridade. Minha filha quase morreu porque alguém pensou que o poder podia dobrar a moral. Hoje demonstramos que não é assim. Ele apontou para a tela atrás dele. As luzes se apagaram e o vídeo começou. As imagens eram borradas, mas claras. Ava em seu falso uniforme de enfermeira. O movimento lento e deliberado de sua mão desconectando o tubo. O som do monitor. O rosto de Daniel observando, imóvel. A luz vermelha da câmera piscando no canto, registrando seu silêncio. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns repórteres cobriram a boca. Outros escreviam sem descanso. Quando o vídeo terminou,
Ninguém falou. Helena respirou fundo. Ela havia concordado em falar apenas uma vez, e este era o momento. O microfone captou o leve tremor de sua voz, mas suas palavras foram firmes. Vocês não podem apagar o que está naquela tela. Não podem apagar o que me fizeram, mas podem garantir que nunca mais aconteça. Seu pai a olhou com orgulho nos olhos. Os flashes preencheram a sala quando os jornalistas começaram a fazer perguntas, mas Richard levantou a mão e os deteve. Haverá tempo para perguntas mais tarde. Por enquanto, só quero dizer uma coisa. O poder não significa nada quando se enfrenta a verdade. A conferência terminou, mas o impacto não. Em questão de horas, o vídeo se espalhou pela internet. O clipe alcançou milhões de visualizações antes da meia-noite. As redes sociais explodiram em indignação, com hashtags pedindo justiça e pessoas compartilhando suas próprias histórias de abuso e silêncio. De volta ao seu quarto, Helena assistiu à cobertura na televisão. A voz do repórter era calma, mas a mensagem clara. Daniel Carter, ex-CEO da Carter Enterprises, foi formalmente acusado de tentativa de assassinato, fraude corporativa e obstrução da justiça. Sua parceira, Ava Monroe, enfrenta as mesmas acusações. Ambos estão sob custódia federal. Helena desligou o televisor e olhou pela janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas. Lá embaixo, as câmeras continuavam a brilhar, as vozes continuavam a gritar, mas nada disso importava. Seu pai entrou em silêncio e colocou uma xícara de chá sobre a mesa. Você se saiu bem hoje, disse. Helena sorriu levemente. É estranho. Pensei que sentiria raiva. Mas não, só sinto liberdade. Ele assentiu. É isso que a verdade faz. Não só pune, ela liberta. Ao longe, sirenes soaram, desvanecendo-se na noite. A tempestade que havia começado com um único ato cruel estava terminando, e em seu lugar esperava um novo começo, um que pertencia apenas a ela. Os degraus do tribunal estavam cheios de câmeras. Os repórteres gritavam perguntas que ecoavam contra as paredes de mármore, enquanto os flashes explodiam como fogos de artifício sob o sol da tarde. O julgamento de Daniel Carter havia se tornado um espetáculo nacional. O homem que antes dominava salas de reunião com uma única palavra era agora um réu esperando a sentença. As mesmas mãos que costumavam assinar contratos milionários estavam agora algemadas à sua frente, o metal brilhante refletindo a luz implacável. Helena se mantinha à distância, protegida pela equipe de segurança de seu pai. Ela não queria estar ali, mas precisava. A sala do tribunal não era apenas um lugar de justiça. Era o campo de batalha final de seu passado. Seu pai estava ao lado dela, o rosto impenetrável, a postura firme. Para as câmeras, era o bilionário protetor. Para Helena, era simplesmente o pai que se recusou a deixar sua filha ser silenciada. Dentro do tribunal, o ar estava carregado de tensão. Na plateia, havia jornalistas, ativistas e antigos funcionários da Carter Enterprises. Todos haviam comparecido para testemunhar a queda de um homem que um dia se acreditou intocável. Daniel estava sentado à mesa de defesa com um terno elegante que não conseguia esconder seu esgotamento. Seu rosto parecia envelhecido, pálido e tenso. Ao seu lado, Ava evitava olhar para qualquer um. Sua compostura perfeita havia se quebrado pelo medo. Quando o juiz entrou, os murmúrios cessaram. O som do martelo batendo uma vez ecoou como um trovão. A sessão está aberta. A promotora, uma mulher de olhar firme e voz serena, começou a falar. Excelência, este caso não é apenas sobre tentativa de assassinato, é sobre poder.
sobre um homem que acreditou que sua riqueza podia dobrar a moral e uma mulher que o ajudou a tentar. Ela apontou para a tela atrás dela. As provas falam por si. O vídeo começou a ser reproduzido, as mesmas imagens que haviam ficado gravadas na memória do país. Ava puxando o tubo de oxigênio. Daniel olhando sem se mover. Depois sua ordem para que todos ficassem em silêncio. A sala permaneceu muda, exceto pelo coração de Helena palpitando em seus ouvidos. Ainda assim, vê-lo novamente apertava seu estômago. O advogado de Ava tentou objetar. Essa gravação já foi divulgada. Prejudica o júri. O juiz o olhou sem interesse. Objeção negada. A prova permanece. Quando a tela se apagou, a promotora continuou com voz firme. Isso não foi um momento de pânico, foi um plano. Documentos recuperados da Carter Enterprises mostram transferências financeiras feitas à senhorita Monroe antes e depois do incidente. Testemunhas confirmam que o Sr. Carter ordenou que o pessoal do hospital ficasse em silêncio. Não são coincidências, são decisões. Daniel se inclinou para seu advogado, murmurando algo urgente, mas suas palavras se perderam no silêncio da sala. A promotora apontou para a tribuna das testemunhas. Chamamos a senhora Helena Vaughan Carter. O coração de Helena deu um salto. Seu pai tocou seu ombro com suavidade. Você não precisa fazer isso, ele sussurrou. Eu preciso, respondeu ela. Caminhou lentamente em direção à tribuna, cada passo ecoando no chão. Quando se sentou, o escrivão a juramentou. Suas mãos tremiam ligeiramente ao colocar uma sobre a Bíblia, mas sua voz não hesitou ao dizer: Sim, eu juro. A promotora começou. Senhora Carter, pode contar ao tribunal o que aconteceu no dia do seu parto? Helena respirou fundo. Eu estava em trabalho de parto, estava com medo, mas confiava que estava segura. Então a vi. Ela olhou para Ava. Ela estava vestida de enfermeira. Ela se aproximou da minha cama e disse: Você não merece trazer o filho dele a este mundo. Depois puxou o tubo do meu rosto. Um murmúrio percorreu a sala. Helena continuou com voz firme. Eu não conseguia respirar. Lembro-me de tentar alcançar o tubo, mas não conseguia. Olhei para o meu marido. Ele me observava. Não se moveu. Não disse nada. A promotora assentiu devagar. O que ele fez depois? Ele ordenou que o pessoal ficasse em silêncio. Disse que foi um acidente. O advogado de defesa se levantou. Senhora Carter, a senhora estava sob medicação. É possível que sua memória não seja confiável? Helena o olhou diretamente. Eu me lembro de cada segundo. Ninguém esquece o momento em que alguém tenta tirar sua vida. A sala ficou em silêncio. Até o advogado pareceu parar por um instante, deixando suas palavras ecoarem. A promotora lhe agradeceu e permitiu que descesse da tribuna. Enquanto Helena voltava para seu assento, Ava sussurrou algo para Daniel, com a voz trêmula. Ele não respondeu. Estava com as mãos fortemente entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Durante as 2 horas seguintes, as testemunhas desfilaram uma após a outra. Médicos, enfermeiras e analistas financeiros depuseram. Cada palavra pintava a mesma imagem, a de um homem poderoso que havia tentado enterrar seus crimes sob riqueza e influência. Quando chegou o momento dos argumentos finais, o advogado de Daniel tentou recuperar alguma dignidade. Meu cliente não é um monstro, disse. É um homem que cometeu erros. Quem de nós não cometeu? A promotora se levantou uma última vez. Seu tom era controlado, mas cheio de convicção. Erros são acidentes. Isso foi deliberado. Ele usou o poder para silenciar a verdade. E ele falhou. O juiz deu as instruções finais ao júri. Horas se passaram em deliberação. Lá fora, a multidão ficava impaciente. Lá dentro, Helena esperava em silêncio, as mãos entrelaçadas, o pai ao seu lado.
Quando o júri retornou, o porta-voz se levantou. Declaramos o réu, Daniel Carter, culpado de todas as acusações: tentativa de assassinato, fraude corporativa e obstrução da justiça. A sala explodiu em murmúrios. Os repórteres correram para seus telefones. Os flashes inundaram o quarto. Ava desabou em lágrimas, cobrindo o rosto. Daniel permaneceu imóvel, olhando para a frente como se o mundo tivesse parado de girar. A voz do juiz se impôs sobre o ruído. Sr. Carter, suas ações demonstraram desprezo pela vida humana e pela lei. O senhor é condenado a 35 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Senhorita Monroe, a senhorita é condenada à prisão perpétua com opção de liberdade após 25 anos. Daniel piscou lentamente, apertando a mandíbula. Olhou para Helena pela primeira vez em dias. Seus lábios se moveram como se quisesse falar, mas nenhuma palavra saiu. Helena o olhou com calma. Não havia mais ódio, apenas fim. Quando os guardas se aproximaram, Daniel murmurou com voz rouca: "Diga a eles que eu não quis fazer isso." A resposta de Helena foi baixa, mas firme. "Você quis cada segundo em que permaneceu em silêncio." Os guardas o levaram. Ava o seguiu chorando. As portas se fecharam atrás deles, com um baque pesado que marcou o fim de uma era. Lá fora, a multidão vibrava ao saber da notícia. Pessoas seguravam cartazes dizendo: "Justiça para Helena, e a verdade sempre vence." As câmeras brilhavam novamente, desta vez não por escândalo, mas por esperança. Helena saiu ao sol, a brisa fresca roçando seu rosto. Seu pai colocou uma mão protetora em seu ombro. "Está feito", disse em voz baixa. Ela assentiu. Finalmente terminou. Enquanto desciam os degraus juntos, o ruído dos repórteres se desvanecia atrás deles. Pela primeira vez em anos, Helena não se sentiu pequena. Não se sentiu presa. Sentiu-se completa. A verdade havia destruído tudo o que um dia a oprimiu, e com esses fragmentos quebrados, ela havia começado a se reconstruir. A primavera chegou suavemente naquele ano. Os primeiros raios de sol se infiltravam pelos altos janelões da sede da Fundação Vaughan, banhando tudo com um tom dourado pálido. O ar cheirava levemente a flores frescas e chuva. 6 meses haviam se passado desde o veredicto, e o mundo havia seguido em frente. Mas para Helena, os dias ainda estavam se ajeitando, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Ela estava em frente ao espelho de seu escritório, abotoando uma delicada pulseira de ouro no pulso. Era um presente de seu pai, gravado com as palavras "A verdade liberta." Ela traçou as letras com os dedos, lembrando-se de tudo o que havia tido que suportar para merecê-las. Atrás dela, o som de risadas suaves ecoava do salão principal. O pessoal e os voluntários estavam preparando o primeiro evento público da Fundação, um programa dedicado a apoiar mulheres que se recuperavam da violência doméstica. Sua assistente, Maya, apareceu na porta. "Estão esperando a senhora lá embaixo", disse com um sorriso caloroso. "A imprensa, os doadores, as sobreviventes, todos estão prontos." Helena sorriu levemente, embora seu coração batesse forte. Falar em público ainda a deixava nervosa, mas desta vez era diferente. Não se tratava de se defender. Tratava-se de usar sua voz pelos outros. Ela respirou profundamente, ajeitou seu blazer azul marinho e caminhou até o elevador. As portas de vidro se abriram para um amplo salão iluminado pelo sol e cheio de gente. As câmeras uniam suavemente, não por invasão, mas por admiração. O cartaz sobre o palco dizia: "Fundação Vaughan, Vozes de Renovação." Quando subiu ao palco, o aplauso que a recebeu não foi ensurdecedor nem caótico.
Foi caloroso, humano, cheio de respeito silencioso. Seu pai estava sentado na primeira fila, seu terno cinza impecável como sempre, mas seus olhos estavam mais suaves agora, cheios de orgulho. Maia estava ao lado dele, sorrindo com encorajamento. Helena tomou seu lugar no pódio. O microfone zumbiu levemente quando ela se inclinou para a frente. Há 6 meses, começou, pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que o mundo tinha tirado tudo de mim, minha confiança, minha segurança, minha voz. Mas aprendi algo poderoso. Eles podem tirar seu conforto, podem tirar sua paz, mas não podem tirar a verdade. O público permaneceu em silêncio. Cada palavra parecia flutuar no ar. Disseram-me para ficar em silêncio, continuou, para proteger reputações, para proteger o poder. Mas o silêncio é a arma mais antiga que existe. Ele só protege os culpados e mata lentamente os inocentes. Ela fez uma pausa, com as mãos firmes sobre o pódio. É por isso que esta fundação existe, para devolver o que o silêncio tirou, para lembrar a cada mulher, a cada sobrevivente, que sua história importa, que elas importam. O aplauso que se seguiu foi suave, mas constante. Ela sorriu em meio à emoção, deixando o som envolvê-la. Quando os discursos terminaram, ela caminhou entre a multidão, apertando mãos e compartilhando breves palavras com os convidados. Muitas eram sobreviventes que se aproximavam dela com lágrimas nos olhos e gratidão na voz. Uma mulher mais velha, de cabelo prateado, pegou as mãos de Helena entre as suas. A senhora nos deu coragem, disse com ternura. Fez o mundo nos ouvir. Os olhos de Helena marejaram. Não fui só eu, respondeu. Fomos todas nós. Lá fora, a cidade vibrava com vida. Os repórteres cobriam o evento, mas seu tom havia mudado. Helena não era mais a vítima de um escândalo. Era o símbolo da resiliência, a mulher que havia transformado sua tragédia em propósito. Seu pai se juntou a ela ao lado da janela que dava para o horizonte da cidade. Você se saiu bem, disse. Ela sorriu. O senhor tinha razão. A história não me definiu. Eu defini a história. Ele soltou uma leve risada. Você sempre teve isso dentro de si. Só precisava ver por si mesma. Por um momento permaneceram em silêncio, observando a cidade que um dia a havia julgado e sentido pena. Agora era a mesma cidade que aplaudia seu nome. Mais tarde, quando os convidados tinham ido embora e as luzes do salão se tinham apagado, Helena sentou-se sozinha em seu escritório. Sobre sua mesa havia um envelope do Departamento de Justiça. Dentro estava a confirmação de que os recursos finais de Daniel e Ava haviam sido negados. Daniel permaneceria na prisão por 35 anos. Ava cumpriria prisão perpétua. Ela olhou a carta por um longo instante, depois a dobrou com cuidado e a colocou de lado. O papel não lhe trouxe alegria nem vingança. Trouxe-lhe paz, silenciosa e absoluta. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem. Era de Maia. Agenda de amanhã. Entrevista na NBC às 10. Almoço com a Aliança de Mulheres ao meio-dia. Helena sorriu. Sua vida voltava a ser cheia, mas desta vez estava cheia de significado. Respondeu com uma breve mensagem. Obrigada, Maia. Nos vemos de manhã. M. Enquanto as luzes da cidade se acendiam lá fora, ela abriu a gaveta de sua mesa e tirou uma fotografia emoldurada. Era uma imagem tirada meses antes do julgamento, seu pai segurando seu bebê recém-nascido, enquanto ela sorria fracamente da cama do hospital. A pequena mão do bebê segurava firmemente seu dedo. Ela a observou por um tempo e sussurrou. Conseguimos. O suave tic-tac do relógio
preencheu o quarto. Lá fora, o mundo continuava se movendo. Carros, sirenes, risadas, a vida continuando como sempre. Mas lá dentro, o tempo parecia mais lento, mais leve. Ela se levantou e caminhou até a janela. O céu noturno se estendia sobre a cidade, escuro, mas cheio de luz. No reflexo, ela se viu não como a mulher quebrada de meses atrás, mas como alguém completamente nova. Uma mãe, uma sobrevivente, uma líder. A voz de seu pai ecoou em sua memória. O poder não significa nada quando se enfrenta a verdade. Ela sorriu levemente. O senhor tinha razão, murmurou. Em seguida, virando-se para o corredor vazio, ela imaginou todas as mulheres que um dia cruzariam aquelas portas. Mulheres presas ainda no medo. Mulheres que pensavam que ninguém acreditaria nelas. Mulheres que haviam esquecido o som de sua própria força. Isto é por elas, disse em voz baixa. Na parede atrás dela, pendia o novo lema da fundação, pintado em elegantes letras prateadas. Você não está sozinha. Você não foi esquecida. Você é livre. Ao apagar as luzes e sair do escritório, a cidade brilhava sob a noite. Seus passos ecoavam suavemente no corredor vazio. Pela primeira vez em muito tempo, esses passos não a afastavam da dor. A levavam em direção ao propósito. E naquela quietude, cercada pelo murmúrio tranquilo de uma cidade renascida, a história de Helena Bonham Carter encontrou finalmente seu final. Não um de vingança ou de perda, mas um de verdade, de renovação e da luz firme e inabalável da liberdade.